Hoje eu vou passar bem, Paulo. Tudo bem? Tudo bem, Tudo amor, bem? graças a Deus. Semana boa pra todo mundo, não? Olha, é uma semana bem interessante que traz uma energia aí de ousadia muito grande. Ousadia? É, Qual uma semana boa, porque ela pede que as pessoas tenham posturas um pouco mais firmes e ousadas. O que é a ousadia? É você fugir um pouco do coloquial. Aquilo da que você mesmice, né? Isso, que você está fazendo sempre. Inclusive tem um signo que vai se pedir mais ainda isso. Só que no geral, a semana para todos, pede essa colocação de ousadia. Não é um momento de coisa morna, sabe? Ou é ou não é? É, de ficar na mornidão. É um momento de ter pegada com as coisas, de fazer as coisas com mais coragem, sim, com mais ousadia. E temos 2 dias para namorar. Semana passada tiveram 3 e essa semana 2 dias, muito legal. Vamos saber já quais são no final do nosso bate-papo. Mas começando por Áries, como será a semana para quem é de Áries? Áries está numa semana incrível. E qual é o motivo principal? Eles têm aquela característica, né? A gente falou da sombra e da luz de Áries da última vez. E aquela energia deles de ir atrás das coisas, da coragem, que gera às vezes a sombra da impulsividade, essa semana está mais atenuada, porque eles estão com uma capacidade de ver a longo prazo. Então enxergar mais à frente. Isso, e estão querendo fazer isso. Inclusive eu tenho falado até com algumas pessoas de Áries que estão assim, já fazendo planos para a casa onde vão morar daqui 5 anos, mudar de cidade onde mora. Então Áries está numa energia de pensar nas coisas mais para frente. O que é muito importante para Áries, porque normalmente ele é muito imediatista. Quer ele para ontem, né? Isso, e ele quer aquela coisa agora. E ele não é tanto de ficar pensando no futuro, salvo, né, gente, com algumas raras exceções. Depende do mapa, né? No mapa, de repente tem um monte de coisas em Capricórnio, por exemplo, que é um signo que pensa muito a longo prazo, né? Algum signo de terra pode equilibrar isso. Mas então, para Áries, o que a gente traz essa semana? A positividade de uma característica que não é comum para ele. Por isso que eu gosto sempre de dizer aqui quando o signo está com uma energia que não é a comum dele. Porque para aproveitar, né? Isso, para aproveitar. Porque senão ele fica, digamos assim, deixa passar e não percebe. Isso, não percebe. Então, arianos, aproveitem para ver o que você está querendo. O que você quer daqui 2 anos? Quanto você quer estar ganhando daqui 2 anos? Que é o que a gente faz no coaching. Então, mas o coaching é importante por isso, porque às vezes as pessoas têm medo também de pensar, puxa, se de repente eu no futuro, quero daqui 2 anos, quero estar ganhando X, mas eu não sei como me preparar, é melhor eu desistir. Quer dizer, a pessoa nunca consegue ir à frente, né? Sim, Kátia, importante você ter falado isso, que aí no geral, né, serve para todos os signos e é sempre importante, eu gosto de fazer isso aqui na previsão, da gente trazer uma mensagem positiva para todos os signos, não ficar só ouvindo o signo do outro. Então isso que você falou traz realmente uma mensagem geral, que é o quê? A gente não consegue chegar num ponto, num objetivo, numa meta traçada, se a gente não tiver estratégia. Tem que dar o primeiro passo. Se você está ganhando R$3.000 hoje e você quer ganhar 30 daqui 2 anos, tem um caminho para isso. Não é do nada. Como que vai ser feito? Qual vai ser o TBC? O que você já pode fazer de TBC hoje? Onde você já pode estar levantando, tirando a bundinha da cadeira e já agindo? Porque não vai cair do céu. Então, se você tem, por exemplo, uma ideia dessa, aumentar. E eu acho que a gente tem que acreditar nos nossos sonhos, viu? Pensar assim, passar de R$3.000 para R$30.000 por mês, não é uma coisa impossível. Não, desde que você se prepare para isso. Só que você tem que fazer por merecer. Você tem que correr atrás, você tem que se preparar. Não é assim, tem que ter merecimento, mas é possível. Nunca acredite quando uma pessoa fala assim, nossa, mas você quer aumentar demais. Você quer mais do que triplicar. Você pode, mas você tem que fazer por isso. Você tem que traçar uma estratégia para chegar nessa meta. Você tem que mapear, que é justamente esse o trabalho do coaching. Quando você contrata um coach, você vai buscar estratégias para atingir essa meta. Aqui o ariano, essa semana, vai estar numa semana boa. Está numa semana de coaching. Ele está numa semana que naturalmente ele vai estar querendo fazer o coaching. Então aproveite até para colocar no papel. Para depois não esquecer. Porque aí depois ele já volta pro normal dele, mais impossível, pensando só no agora. Exatamente. E os taurinos? Já tá lá anotadinho. Taurinos? Olha, touro, já tenho dito tem algum tempo que não está sentindo muito a energia da colheita. Essa semana não é que esteja sentindo a energia da colheita, mas eles estão num momento que podem sentir uma certa confusão no sentido de pensar assim, puxa, eu trabalho tanto, eu labuto tanto, e pra que tudo isso? Pra onde? Se questionando assim? Se questionando de sentir um certo vaziozinho do porquê. Do porquê de tudo isso.
Né? Então, assim, é importante pro taurino que ele não dê espaço para tanta confusão. Coloque as coisas todas já meio às claras. Então, a dica pro taurino essa semana é que seja claro consigo mesmo e com os outros, porque ele também vai estar com uma tendência, às vezes, de estar se comunicando de uma forma um pouco obtusa, de não estar sendo tão claro, coisa que não é comum para touro. Tá? Normalmente ele também não fica se questionando tanto, não significa super se questionando. Mas essa semana tá mais vulnerável a isso, né? Tá um pouco assim, dando uma confusãozinha de pensar assim, mas pra que tudo isso? Que é o efeitozinho da colheita. Que a gente ressignificou, né? Pra quem não conhece ainda o que a gente ressignificou, que seria o antigo inferno astral e que hoje a gente chama aqui de colheita pra não ter esse peso, até mesmo porque ele pode vir sem esse peso. Até mesmo porque é uma colheita mesmo. Tudo que a gente tem hoje foi o que a gente plantou no passado, né? Exatamente. E nesse sentido é até positivo para touro, né? E essa semana pode ser incrível se ele observar isso que está confuso e colocar, como eu disse, as claras. Trazer luz para essa sombra, que é a nossa série que a gente vai fazer terminando agora a previsão, né? Que a gente vai entrar em Gêmeos e Câncer. Mas então, taurinos, aproveite a semana e se organize nesse sentido, né? Sim, coloque as coisas às claras, ou seja, traga uma luminosidade para as questões que ainda estão um pouco, sei lá, bem vazias, né? Às vezes a gente faz as coisas meio no automático. E é essa sensação que ele pode estar sentindo, que tem muita coisa no automático. Quando a gente fica fazendo as coisas muito no automático, fica meio robozinho, né? Nós não somos robozinhos, nós somos seres humanos. A gente está aqui para criar, para viver. Então, taurino, aproveite bem sua semana. E quem é de Gêmeos? Olha, Gêmeos. É interessante que na semana passada, né, eu observei algumas questões aí de Gêmeos bem importantes, e essa semana continua bem intenso, Gêmeos, no sentido de estar com uma inteligência aprofundada. Isso é muito positivo. Agora, deve aproveitar também. E quando a gente está com uma inteligência aprofundada, como aproveitar isso? Você está com um foco maior, você está conseguindo ver as coisas além... De uma forma diferente. Isso pode ser produtivo em todas as áreas. É algo que pode servir para o seu autoconhecimento, se você se analisar, se você observar por que eu ajo assim, por que eu me comporto dessa maneira. Pode ser interessante também nas relações familiares, porque você pode ficar mais atenta nos trâmites dessas relações, no que você pode não estar se comportando de uma forma tão positiva nessas relações, e por conta disso as relações podem estar um pouco emperradas, ou um pouco tensas, de certa maneira, e no trabalho também, porque muitas vezes o geminiano, eu vou até me segurar aqui, né, porque como a gente vai falar da sombra e da luz justamente... Você conta tudo aí. Então eu não posso falar, então eu tenho que segurar para falar a luz e depois a sombra, mas assim, o geminiano, ele tá numa semana que a luz dele, né, que eu vou falar depois, está intensificada. Essa inteligência aprofundada de Gêmeos deve ser aproveitada em todos os aspectos. Coloque a cabecinha para pensar, mas pense e pense com foco. Porque não adianta... Pensar sem foco não adianta nada, né? Fica pulando de galho em galho. Fica que nem dizem os budistas, né? Que a nossa mente às vezes parece um macaquinho, né? Ela fica pulando aqui, pulando ali. A gente precisa também ter uma coesão e uma conclusão em algumas coisas, né? Mas quem é de Gêmeos... Bom, você vai falar de luz e sombra, eu pergunto. Vamos lá. Nos aguardem, geminianos, que a gente vai chegar em vocês mais profundamente hoje. Hoje é o dia. Gêmeos e Câncer. Bom, vamos para o intervalo e na volta a gente vai falar de Câncer também. 2 minutinhos, mas são 2 minutos de verdade, não vale nem a pena se levantar do sofá. Até já. Vamos agora ao signo de Câncer. Quem é de Câncer? Como será a semana? Canceriano, semana maravilhosa. Então, assim, traz muito otimismo essa semana. E engraçado que é uma semana que... Eu sempre falo que o canceriano dá uma oscilada, né? E essa semana não. Essa semana não tem oscilação. Uma semana de muita paz, uma semana que a gente chamaria de flat. Você já tá tranquila, né? Aquele mar calmo, né? Que ele é regido pela água. Então, essa energia positiva de Câncer, como ela vai se manifestar? Pensou numa coisa que normalmente... Pensou numa coisa que normalmente seria negativa e que já deixaria ele meio de mau humor, meio melindrado, ele vai conseguir ver o lado positivo, ele vai ser otimista, ele vai ter o poder essa semana de ressignificação. De reclassificar aquilo, por exemplo? Isso, ressignificar. Então, por exemplo, veio uma coisinha que normalmente já ia deixar ele meio bravinho, né? Se melindrando, a gente vai falar hoje dele também. Lindo, né? Então, assim, o canceriano essa semana ele já vai pensar assim, ele vai falar, não, mas calma aí. Qual é o outro ponto disso? É sempre bom lembrar, e isso serve para todos os signos, que
tudo que aparentemente pode ser denso na nossa vida, um trecho mais puxado, mais carregado, um pouco que não tão flat assim, pode ser incrível se a gente fizer daquilo uma lição. É aquela história... Aprendizado, né? Isso, para os chineses, crise significa oportunidade. Então toda crise, todo momento que você está naquele momento crítico, aparentemente que tem algum caos em alguma área, daquele caos você pode trazer uma luz, você pode transformar aquilo numa coisa que depois você vai olhar para trás e você vai olhar para aquele caos e vai agradecer. Você vai olhar e falar, puxa, se não tivesse tido aquele incômodo... Eu não teria encontrado esse caminho, aquela chatice, eu não teria me movido do ponto que eu estava para ir para outro ponto. É o que se chama, inclusive, do primeiro raio, que é o Destruir para Libertar, que é o raio do El Moria, que a gente chama dentro das linhas aí dos raios, dos estudos dos raios. Para quem quiser se aprofundar, é só dar um Google aí no estudo dos raios, né? Então, assim, esse raio do Destruir para Libertar mostra bem isso, que muitas vezes uma coisa que é uma destruição e que de repente a gente vai falar, poxa, isso daqui tá um caos, isso aqui nananã, porque fulano nananã, aquilo daqui um ano... Mas aquilo limpa o resto, né? E se você tiver a atitude certa. Então a gente precisa ter calma, porque muitas vezes a gente é muito apegado e quer muitas coisas do nosso jeito, e quando acontece uma coisa que na verdade é uma bênção, disfarçada de um caos, de uma coisa um pouco nervosa, mais tarde quando você se libertar daquilo, você vai falar, nossa, graças a Deus. Dá até um alívio. Às vezes até quando você está conversando com alguém, ou quando você tem um relacionamento com alguém, a pessoa mostra uma face dela que você não gostaria, né? Dizem que a gente só conhece as pessoas quando a gente briga e se separa, né? Isso é uma verdade. Então, assim, aí que a gente vai saber quem são mesmo as pessoas, porque aí elas mostram as garras. Enquanto tá tudo bem, tá tudo tranquilo, fácil, né? todo mundo uma maravilha. Então, depois que a gente vê como as pessoas são. E o que acontece? Às vezes, aquela pessoa ter mostrado aquilo pra gente, agradece. Sim, porque você já a pessoa antes, te mostrou, né? que a pessoa não era o que você queria, não era o que você imaginava, e você fala, ai, que bom que eu saí disso, que eu já vi. Ou pelo menos você não tinha entrado, né? Exatamente. Então, assim, tudo que é aparentemente negativo, gente, tudo que é sombra, tudo que é caos, tudo que pode ser atraso, pode ser incrível. Se você vê a mensagem que está por trás daquilo, porque o plano está passando o tempo inteiro, quando eu falo de plano, eu estou falando do alto, do destino, do que existe de maior, que a gente não sabe. A gente é muito pequeno. A gente acha, né? A gente é muito pequeno perto de tudo. Mas veja como a cultura do Oriente é completamente diferente da cultura ocidental, né? Se o oriental pensa que a crise vem para o crescimento, a gente pensa o quê? Crise? Fala assim, negativo, algo pesado. É uma forma diferente da gente aprender a pensar. Sim, esse é um pensamento do oriental que eu tive contato há alguns anos e depois eu comecei a observar na minha vida. Nossa, todas as coisas que aconteceram na minha vida, que aparentemente eu fiquei meio assim, ai que saco, né? Que pessoa me perturbando, que nananã. Depois eu pensei e falei assim, nossa, que bom que esse ser humano me perturbou, porque graças àquela perturbaçãozinha, você enxergou outra eu mudei coisa, de ponto. Né? Então qualquer crítica, qualquer coisa que te incomoda, melhora. Onde aquela pessoa está certa? Ela sempre vai ter uma criticazinha, às vezes tem críticas que são muito negativas e são só ferinas mesmo. Aí você simplesmente deleta e não liga para isso. Mas quando você vê que aquela crítica tem alguma coisa que você precisa aprender, ou que aquela pessoa está te enchendo, e de repente aquela pessoa está te enchendo por algo que você realmente precisa mudar. E é isso que os cancerianos essa semana vão estar assim, podendo. Que bom. Porque eles se melindram muito. E essa semana eles vão estar conseguindo dar a volta por cima. E vamos falar já da luz e sombra também de câncer, aí você vai entender que história é essa do milímetro. Senão a gente se aprofunda agora e já perdeu a trás. Leão, como estarão Mas os já leoninos? tem o gancho, é bom que já tem o gancho. Aproveita. Leoninos. Leão, eles estão colocando situações presas na garganta para fora. Esse chakra aqui, né, que é o chakra laríngeo, que é o chakra da comunicação, muitas vezes a gente guarda muito sapo aí. Até tem muita gente que tem problemas nas cordas vocais, ou então de dores de garganta. Olha, o que eu vejo muito em consultório hoje em dia, quase 40% das mulheres têm hipotireoidismo. Você vai ver, tem questões com o pai. Tá? Ou ausência, ou alguma coisa mal resolvida, ou repressão. Por quê? Porque esse chakra, como eu já disse aqui da limpeza da serpente de pai e mãe, tem relação com o pai. Cada chakra tem relação com pai ou com mãe. E nesse aqui a gente está falando no caso de pai. Quando as pessoas vão guardando muitas coisas aqui, vai dando alguns problemas nessa região. A energia não flui, né? Ou quando tem questões com o pai. E o que o leonino tá essa semana? Ele tá percebendo que ele guardou muita coisa e ele tá querendo colocar os pingos nos is. Então, mágoas que ele tem, coisas que ele engoliu. Mas pelo menos liberta, né? Que ele engoliu esses meses ou semanas ou anos, seja lá quanto tempo for, depende de cada caso de leonino, sim. O que ele engoliu e quanto tempo ele está segurando, ele vai querer colocar para fora. Agora, só não pode esquecer que para toda ação tem uma reação, né? Sim, e aí o que é importante que eu separei para dar de dica em relação a esse
colocar para fora que ele está querendo aí em relação aos outros esclarecer. Isso é positivo. Não é legal a gente ficar guardando, é justamente o que eu estou dizendo, não ficar acumulando. Né? Só que falar do jeito certo, muitas vezes você está certa em alguma coisa, só que você está falando aquilo de uma forma um pouco mais densa. E aí você perde a razão. Isso, está falando com ego, está falando com agressividade, está gerando karma naquilo que você está falando. O outro às vezes até precisaria ouvir alguma coisa, mas não daquela maneira. E outra coisa, você também fecha o outro. Né? Então, o leonino, essa semana, aproveite para colocar as coisas em pratos limpos, mas faça isso sem ego na voz. Faça isso com cuidado, faça isso com humildade. Aproveite a dica. Essa Agora, é a dica. quem é de Virgem? Virgem estava bem impaciente, né, semana passada, e agora eles estão tão objetivos que eles não vão nem querer perder tempo tendo impaciência. Só que estão bem objetivos mesmo. Então é uma semana incrível para trabalho, porque eles vão estar despachando tudo, colocando todas as coisas em ordem, porque isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer, já vão estar despachados, vão ter um rendimento incrível no trabalho essa semana. Vão estar muito rápidos, muito ligeiros, com uma inteligência também bem ativada, com uma capacidade de sacar as pessoas também muito grande. Agora, toma um pouco de cuidado para não ficar só no preto e no branco. Porque senão também perde as fica a semana, né? Ainda mais porque a vibração da semana para todos é essa de ousadia, tá? Então, assim, o virginiano é o que está com mais tendência, em vez de aproveitar essa energia de ousadia, fica lá, chovendo no molhado, fazendo sempre a mesma coisa. Então, aproveite a objetividade, aproveite essa clareza. A impaciência, por mais que ainda esteja uma vibraçãozinha de impaciência, eles não estão nem querendo perder tempo com impaciência, porque eles já vão pensar assim, mas se eu for ficar me irritando com isso, vou perder tempo. Melhor é verdade. Né? Então já melhor virar logo, porque eles não estão muito objetivos mesmo, estão muito claros. O que é importante, e o que não é importante, eu não vou ficar pensando nisso. Então, o virginiano é bom ele pensar naquela frase que eu gosto de dizer do Fernando Pessoa, né? Tudo é ousado para quem nada se atreve. O virginiano, ele muitas vezes fica ali sem coragem de se atrever, ele fica meio reservado nos sonhos. Ele tem aquela coisa da obrigação, né? A gente acaba falando um pouquinho aí da sombra de Virgem, né? Que ainda vai demorar um pouquinho pra gente falar. Então, o que acontece? Quando ele fica muito nessa questão da obrigação, que ele tá muito objetivo, ele perde, às vezes, a luz, a luminosidade e até os momentos de amor também. Não podemos esquecer, virginianos, que essa semana tem 2 dias para namorar. E que daqui a pouquinho a gente vai falar quais serão esses 2 dias, mas isso já. Agora, librianos, como estarão os librianos? Libra está no momento esponja. Esponja? Esponja, está antena. Está, por um lado, captando muito mais o positivo, mas, por outro lado, também mais aberto ao que seria mais sombrio. Né? Exatamente. Então, o que é importante? Quando a gente está aí, não é só Libra, né? Alguns outros signos passam por esses momentos, eu aviso aqui que é pra gente ficar mais atento. É importante avisar quando um signo está mais esponja. Você tá esponja, viu, Riquinho? Só te avisando. Porque ele está num momento que ele pode absorver coisas incríveis, inclusive ele está mais místico, então está num momento bom para meditação, para oração. Vou passar uma oração na fanpage, que no caso não é só para Libra, mas para todos os signos, tá? Mas Libra mais ainda, Libra, né? Pode se beneficiar bastante. Essa oração que eu vou passar é uma oração que trabalha com a energia da mãe, que é o que a gente pode chamar de diversas maneiras. Da Virgem, da Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Aparecida, Fátima, enfim, ela tem várias aparições aí, mas trabalha essa energia da Mãe Universal, que combina muito com a energia de Libra. Por isso que essa semana eu vou passar essa oração. Por quê? Porque Libra tem relação com Vênus. Tá? E Vênus tem tudo a ver com a energia realmente da Mãe Universal, porque essa energia de doação, de amor, de compaixão. Né? Porque a mãe, ela perdoa. Ela tem essa capacidade de doação, de compaixão. E essa energia é muito parecida com Libra. Tá? E também tem a energia da justiça e do equilíbrio, que tem a ver com Libra e com o símbolo de Libra. Outra coisa importante para os librianos essa semana, eles vão estar um pouco indecisos, que é uma característica às vezes que eles têm. E por conta disso, não é uma semana para... No caso deles é diferente de todos os outros signos. Os outros signos, eu disse que devem ser ousados e devem fazer coisas de uma forma mais firme. O libriano não. Não, o libriano tem que ficar um pouco mais na dele. É mais para meditar, mais para orar e tomar cuidado com pessoas com energia pesada. Mesmo que seja por telefone, gente. Mas telefone pega do mesmo jeito. Às vezes pessoa que está com energia pesada, se você está um pouco mais esponja, você tem uma conversinha, 2 minutos de telefone, já muda a sua vibração. Quem é sensível sente isso. É melhor nem atender. Desculpa, mas é verdade. Desculpa, mas é verdade.
É verdade. Gente, qualquer... Ou a rede não ser social que saiba performa se também. proteger, né? Porque às mas vezes a não gente sabe. vai aprendendo, mas é bom também não ficar brincando e gastando energia à toa. Peru se Peru, não atende telefone essa E com ambientes também, tá? Também, então, né? às vezes não são só pessoas, às vezes tem ambientes que são muito carregados em si. Mas tem formas também de você conseguir amenizar essas influências, né? Uma das formas é a oração, justamente por isso que eu vou Então, passar olha a aí. oração. Porque a oração, ela é de graça, não custa nada. E se você faz ela com o coração, ela tem essa capacidade de transmutar. Eu passei algumas orações na fanpage que, assim, eu tive vários feedbacks das pessoas que fazem as orações. E teve uma das orações que eu passei que, nossa, as pessoas tiveram efeitos físicos Legal. fortes, de falar, nossa, eu tô sentindo, assim que eu comecei a fazer oração, eu senti meu corpo inteiro vibrar, sentiram várias coisas. Agora, isso depende de como a pessoa faz isso. Se ela faz isso com o coração, se ela faz isso com a alma. Ou se tá lendo lá... ou Oração tá- não é oração. ler palavras, oração é estar sentir, conectado, sim, com certeza. E o libriano pode ser muito favorecido essa semana. Boa semana pra você, Libriano. Sim, uma semana ótima. Agora quem é de Escorpião? Escorpião continua bem, já vem aí algumas semanas bem positivo e essa semana tá com um magnetismo poderoso, tá com uma capacidade magnética até de influenciar as pessoas e de conquistar as coisas que eles querem, tá? O que é muito bom, porque vieram de umas semanas meio densas, né? Exatamente, só que tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim, poder, né? O poder é algo que você tem que tomar cuidado. Que transforma as pessoas... Quer dizer, transforma não. Que mostra como são as pessoas, né? E quando nós temos o poder, quando a gente está com uma energia de poder, a gente tem o lado bom, né? Que é conseguir realizar as coisas, esse magnetismo, essa confiança que eles estão. Só que você tem que tomar cuidado com o que você vai realizar. Pois é. Aquela história de cuidado com seus sonhos, porque eles podem se realizar. A gente tem um poder do querer. E às vezes a gente quer uma coisa, depois a coisa acontece e fala, nossa, aconteceu. Aí Agora eu não reclama. quero mais, Aí agora fala, danou-se. nossa, mas foi eu mesmo que pedi aquilo. Por isso que é bom às vezes escrever, porque você depois vai lá ver se tinha Você pedido. vê se é aquilo mesmo que você pediu, né? Então, o escorpiano é importante que ele seja bem objetivo, ele pega um pouco dessa energia que Virgem tá essa semana, de objetividade, de ver o que ele quer e de correr atrás desses objetivos. Nesse sentido, eu diria até que é uma semana um pouco de coaching. Por quê? Porque como ele tá com um poder de realização de metas, como ele tá podendo, né, como ele tá conseguindo realizar essas metas, então é super importante que ele foque. O que é que você, escorpiano, essa semana sente que é importante ser realizado? O que você percebe que você poderia realizar e que de repente está uma coisa meio emperrada, que você não está conseguindo fazer com que aquilo efetivamente se torne realidade? Pensou, escorpiano? Pensa com calma, o que é? Porque não é para pensar qualquer coisa. Porque se você pensar uma coisa que de repente não é o mais legal para você, porque às vezes a gente também quer uma coisa só pelo ego. Aí a gente encanou que quer uma coisa pelo ego. O que você realmente precisa? E nesse ponto cai bem também o que eu disse de Libra, da oração. Às vezes quando você não sabe o que quer, de repente eu tô falando aqui para escorpianos que pensam, poxa, mas não tem nada específico que eu esteja querendo e que eu queira realizar. Então pergunta em oração, à noite antes de dormir, pergunta, joga pro alto e pergunta, o que o plano quer para mim? Onde eu deveria estar agora? O que eu deveria estar fazendo? Joga pro alto e vai atrás para realizar. É isso. Joga pro alto sabendo que a resposta vem, né? E que nem sempre é aquela que você deseja. Volto já. Agora quem é de Sagitário, como será a semana? O Sagitário deve tomar cuidado com exageros. Então, tudo que o sagitariano reparar que ele não está sendo muito cuidadoso, que ele não está sendo muito calculado mesmo. O sagitariano, às vezes, ele é muito cheio de vontade, né, com a setinha dele, e às vezes ele não calcula. Inclusive, é um signo muito generoso. E muitas vezes também acaba gastando demais por conta disso. Generoso com os outros. Então tem que se controlar essa Isso, semana. então essa semana se pede um pouco mais de cuidado, um pouco mais de, digamos assim, de parcimônia, de ver as prioridades, né? Tem até um floral que a gente trabalha com isso, que é o IP, que ele chama, a palavra-chave é organizar prioridades. Consegue organizar o que você Porque tem pessoas que não conseguem. Então, assim, deixa uma coisa para depois, aí a outra não consegue, então fica aquela coisa meio... digamos assim, mal equilibrada. Dá muita atenção numa coisa da semana e outra não. Então a gente precisa saber equilibrar. Porque não conclui nada, né? Sim, isso as pessoas que têm falta de terra e ar no mapa geralmente acontece. Só que quando tem problemas na casa 6,
por exemplo, que a casa da organização tem ela interceptada ou com o planeta retrógrado, a pessoa tem um problema de disciplina seríssimo. Severo. No caso de Sagitário, qual que é a questão? Não é tanto a organização, mas é o excesso. É um signo que às vezes tende ao exagero em algumas coisas. E nessa semana está com uma tendência um pouquinho maior ao exagero. Então tem que tomar cuidado. E aí pode ser em todos os sentidos. Gastar demais, falar demais, ser franco, Tudo que é demais. Ser franco demais, que é uma característica também de Sagitário. Então ele deve pensar nas coisas com mais equilíbrio. Digamos assim, para quem, né, tá escutando aqui, né, a gente tá meio... Às vezes as pessoas me perguntam, muita gente me manda e-mail... Perguntando o quê? Perguntando se eu dou curso de astrologia ou curso de alguma coisa. Não, eu não dou curso de nada, mas o que a gente está fazendo aqui é um curso. Porque a gente tem falado de tantas coisas, das sinastrias, das zonas erógenas, agora sombra e luz. Então quem quer aprender astrologia, as músicas que eu coloquei lá na fanpage dá para você sacar como é cada signo. Então o que importa? Então assim, a gente está aqui aprendendo. E o sagitariano, para quem já escutou um pouco aqui, já prestou bastante atenção, sabe que Libra tem a energia do equilíbrio, e é essa energia que o sagitariano está precisando buscar. Então busca essa semana. E capricornianos? Capricórnio estava aí, né? Semanas bem intensas e que realmente estava batendo. Todas as pessoas de Capricórnio confirmando isso, pelo menos as pessoas que eu conheço, né? Que eu sei que você convive, que eu convivo, estavam confirmando que estavam em momentos bem delicados mesmo. Isso vai até quarta dessa semana, tá? Muda na quarta. Então, aquele monte de aspectos tensos, eles saem na quarta. Então, a partir de quinta-feira dessa semana, o Capricórnio vai sentir aquela história de depois da tempestade vem a bonança. Então ele vai conseguir respirar, falar, solta, mais tranquilo, aquele desgaste de energia que eles estavam se sentindo um pouco sugados, isso vai atenuar e vai realmente ir embora aquela fase bem delicada. Agora tem uma questão importante que é a dica específica do que é importante ser dito, além de que está acabando isso, que todo mundo está perguntando, nossa, quando vai essa fase de Capricórnio? Acaba quinta-feira. E o que é importante quinta-feira? Quinta-feira, o capricorniano deve iniciar um novo projeto, tá? Não precisa, mas que projeto grande, não, como assim vou iniciar um projeto, né? Não é uma coisa assim, não precisa ser uma coisa enorme. Pode ser um projetinho. Pode ser uma planta. Sim. Sim, você sabe, assim, tipo, tenho num jardim ali, eu vou começar uma outra plantação de alguma outra coisa, eu vou colocar um alecrim ali, eu vou colocar uma arruda. Já não deixa de ser um projeto. Mas é alguma coisa que ele comece. É importante que essa energia do início seja feita na quinta-feira. E que tudo que ele passou nessas semanas tensas seja assimilado. Porque nessas semanas tensas ele pode ter aprendido alguma coisa. Alguma lição pode ter vindo. Então tenta recapitular, né? Vai aproveitando de hoje até quarta para recapitular o que ele precisava aprender nessas semanas tensas. E na quinta, coloca uma pedra no assunto, assimila, né? E planta ou faz alguma coisa que seja simbólico de um novo projeto. Boa semana para você de Capricórnio. E os aquarianos? Aquário tá com uma necessidade incrível de brilho essa semana. De brilho? De brilho. Então, de todos os signos, lembra que eu falei que nós devemos ousar essa semana? Lembra que eu falei que tem um signo que precisa mais do que os outros, né? Que nem eu disse que Libra não é pra fazer tanto. Já eu tenho que ousar. Já você, se não ousar, vai ficar sentindo meio a vida meio, sabe assim, tipo, tá ok, mas tá mais ou menos. E assim, o que é importante? Que nessa semana você tem que fazer uma coisa que você nunca fez, Kátia. Fazer uma coisa que eu nunca fiz? Mas uma coisa com brilho. Não assim só por fazer, mas fazer uma coisa com brilho. Algo que você pensa e fala assim, uau, legal, nossa, fiz uma coisa diferente. Uau, aquela coisinha que faz o olhinho brilhar. Sabe aquela coisinha que você faz o olhinho brilhar e fala, nossa, coisa diferente. Isso o Aquário precisa sempre. Só que essa semana... Tá me incentivando. Porque essa semana o Aquário tá precisando fazer isso. Pra não ficar a semana em brancas nuvens. Senão ele vai ficar sentindo a semana meio na rotina. Então, aquarianos, busquem um brilho aí. Qual vai ser o brilho? Um uau. Isso. E os parceiros dos aquarianos, se puderem ajudar, é incrível. Vamos ter que fazer um uau. Porque vamos supor, um aquariano, um parceiro de aquariano que está ouvindo agora, poxa, se ele ouvir isso, ele pode facilitar a vida do aquariano. Vai lá e cria esse brilho na vida e dá um lampejo aí, cria um relâmpago na semana. Então, aquarianos, vocês viram, ela está mandando a gente fazer um uau essa semana, então faremos. E alguém fazer por eles também. Alguém pode. É tão bom quando a gente faz um uau, né? Tipo, pro aquariano, ele vai adorar essa semana uma surpresa. Ele tem uma surpresa, ele tem uma coisa que ele fala, uau! E quem é de peixes?
Peixes. Peixes continua também bem positivo. Você tá chocada com o brilho, né? Eu tô pensando de onde vai vir esse negócio. Peixes... Depois eu te dou umas sugestões primeiro. Peixes. O Peixes, ele tá numa energia bem positiva, como já estava, né, na semana passada. Peixes vem aí num momento muito bom. Tá incrível. E assim, impressionante, porque o que é o mais forte para peixes? Eles estão se aceitando como são. Mesmo que é bom, né? Porque normalmente eles se enxergam de uma forma diferente, né? Mesmo que eles, por exemplo, vejam coisas diferentes ou coisas que eles não gostam neles, essa semana eles vão estar vendo aquilo e pensando, tudo bem, eu tenho isso. Como que eu vou fazer para melhorar isso? Se eu sou assim mesmo, também não adianta eu também não ficar me aceitando tanto como eu sou. Porque às vezes a gente tem uma característica, por exemplo, tem mulheres que gostam mais de ter uma vida de dona de casa, cuidar do lar, né? E isso não tem nada de negativo. Não, claro que não. E aí, às vezes, a mulher começa a ficar se questionando, não, mas eu tinha que estar trabalhando porque eu tinha nanã. Sendo que, na verdade, o que ela gosta mesmo é isso. Então, ela precisa aceitar. Olhar e falar, não, mas eu gosto disso, de cuidar da minha família, de fazer uma comida legal para minha família, de me preocupar com os meus filhos, de deixar minha casa linda. Que coisa mais linda, ótimo. Desde que você se aceite, né? Sim, e as piscianas, elas vêm aí numa energia positiva que está muito, assim, propícia também para tratamentos terapêuticos. Eu atendo várias piscianas, tenho várias pacientes de peixes. Eu tenho uma paciente de peixes, por exemplo, que eu estou atendendo já tem alguns meses e que a gente vem trabalhando muito questões de sexualidade, porque ela tinha um problema de frigidez, de não ter orgasmos durante a relação. Isso já há muitos anos, ela já tem mais de 40 anos, não posso citar nome aqui de quem é, mas e justamente ela conseguiu agora, nesse período, ter pela primeira vez um orgasmo. Mas por quê? Porque começou... Junto com os florais específicos para isso, que a gente já estava trabalhando há algum tempo, ela fez a limpeza da serpente, porque ela tinha muita repressão de pai e mãe em cima da sexualidade dela. Ela teve pais e mães que ficaram o tempo inteiro falando, não, isso não pode, nananã, colocando aquela coisa da santa, nananã, colocando a sexualidade e aí só limpando como uma coisa negativa. Né? Então a gente fez esse trabalho, só que quando eclodiu, agora nesse momento positivo, que bom, peixes está, né? Tá incrível. Então, assim, os piscianos também que querem fazer algum tipo de tratamento terapêutico, ou com oração, ou com acupuntura. Esse momento vai ser bom. Sim, viajar para o meio do mato. Eles estão, assim, realmente com capacidade de cura de várias coisas. Então, é um momento aí, ótimo. Uma semana incrível para peixes. Aproveite. Continua. Vamos lá? Vamos falar de luz e sombra, de Touro, Gêmeos e Câncer. Isso. Geminianos, vamos ver. Onde estão os Gêmeos? Os gêmeos sempre fugidio, né? Estão sempre escondidos. É porque ele é subliminar, né? Até eu demorei muito para descobrir a carinha aqui, gente. Tá aqui, ó, o olhinho, o narizinho, boquinha. Isso mesmo. Ou o vasinho, se você enxergar pelo meio aqui. Então, o que é importante se dizer? Primeiro, vamos começar com a luz, ressaltando, tá? Porque as pessoas podem não ter ouvido a explicação que a gente deu na semana passada. Sombra e luz desse signo pode ser um signo que não seja tão presente no seu mapa, apesar dele ser o seu signo solar. Então é sempre bom, gente, fazer o mapa astral e ver qual que é o signo que é realmente mais presente no seu mapa. Se de repente você não se identificar com Gêmeos, pode ser porque o seu ascendente esteja muito forte, a sua lua, pode ter um outro aspecto que atenua a sua característica geminiana. E outra coisa, ninguém está criticando aqui o signo. Quando a gente está falando de sombra de Gêmeos, ninguém está querendo meter pau em signo nenhum. A gente está falando de características justamente para a pessoa ficar atenta com isso. Pra mudar, né? Porque se você não vê a sombra, fica mais difícil de transformar. Então eu espero que isso fique claro para ninguém ficar depois, poxa, mas eu não tenho a ver com isso de Gêmeos. Vamos fazer o mapa e ver o que tem no mapa. Pois tá? Ou aí você está falando mal de Gêmeos. Não estamos falando mal de Gêmeos. Não tem que falar mal nem bem de ninguém. Gêmeos à luz, qual seria? Gêmeos à luz é a grande inteligência que esse signo tem. Esse signo tem uma capacidade intelectual acima da média, tá? Ele realmente é um signo muito rápido de pensamento, regido por Mercúrio, como eu já falei aqui. Então, assim, ele tem uma capacidade de pegar as coisas no ar, ele consegue ser simpático, ele consegue ser rápido, ele consegue ter um papo bom, ele consegue ter conversas muito úteis, é um signo intelectual, gosta de ler, gosta de aprender. E gosta de conversar com as pessoas, é extrovertido. Então é um signo aí muito para fora e no geral muito para cima. Não é um signo, por exemplo, depressivo ou mais fechado, tá? É um signo que se coloca e que intelectualmente tem toda essa capacidade aí que é incrível, tá? Ele pode ser um grande pesquisador, um grande acadêmico. E de onde vem a sombra?
quando nós temos, da última vez eu falei, né, que a gente da luz acaba vindo a própria ou sombra. Ou vice-versa, né? Exatamente. Então, o que acontece com o geminiano? Ele tem essa luz que é essa inteligência grande. Quanto mais a gente é inteligente, mais a gente vê possibilidades. Né? Se a gente não é tão inteligente, a gente acaba ficando numa possibilidade só e não vê tantas possibilidades. Esse signo, ele vê muitas possibilidades. Então, ele começa a ver uma possibilidade aqui, aí ele vê uma outra possibilidade aqui, ele pensa mais um pouquinho, ele fala, não, mas isso aqui também não sei o quê, aí ele pensa, aí ele já muda. Mas só pensa e não faz nada? Não, até que ele tem uma capacidade de fazer, mas o problema é que às vezes ele muda antes de já começar a fazer, porque aquilo que ele determinou que era daquela maneira, daqui a pouco ele já pensou de uma outra forma, ou até mesmo a forma como ele vê alguém. Então, de repente, ele acha que alguém, puxa, a princípio ele olha e fala, poxa, você tá legal, bacana, e daqui a pouco ele começa a pensar, não, mas essa pessoa, não sei o que, nananã. Então, ele vai mudando muito. Então, essa inconstância e essa tendência à dispersão em todos os assuntos é a sombra de Gêmeos, que ele deve ficar um pouco atento. É um signo que tudo ele deve manter o foco, porque senão ele vai ficar mudando. Picoteando. Né? Ele acha uma coisa agora, daqui a pouco ele já está achando outra, ele acordou de um jeito, daqui a pouco ele já está pensando numa outra coisa. Então toma cuidado com essa inconstância, com essa instabilidade, que seria a sombra, porque a gente pode mudar. Né, a coisa da metamorfose ambulante, né, como diz o Raul Seixas. É bom que a gente mude, nada é estanque na vida, claro. né? Eu costumo dizer uma frase que eu gosto bastante, que de permanente na vida, só a impermanência. Então as coisas estão o tempo inteiro em transformação. Mas tem que saber a hora certa de poder mudar. E não ficar mudando perdido, só né? por mudar e por instabilidade. Então esse é o cuidado que Gêmeos tem que ter com a sombra dele. Volto para a gente falar de Câncer, sobre Vai luz lá. e sombra do signo de Câncer. Voltando a Paula Pires, vamos falar agora de Câncer. Signo de Câncer é Encheu a luz. boca pra falar de câncer, hein? É bonzinho normalmente esse signo, né? Então, aí vem uma característica principal da luz, né? A sensibilidade. As pessoas que são sensíveis, normalmente são boazinhas. Por quê? Porque elas sentem o que é a bondade, elas sentem o que é fazer o bem. E esse signo tem uma sensibilidade extremada, uma capacidade de doação gigantesca. Tanto é que quando a gente pensa em mãe, quando a gente pensa em maternidade, a gente pensa em lua, que a gente está pensando no regente desse signo, que é Câncer. Então, é difícil você encontrar um signo tão protetor com as pessoas que ele gosta, com tanta capacidade de doação como esse signo. E isso vai para pessoas que têm muitas coisas em Câncer também. Então, quem tem lua em Câncer, ascendente em Câncer, quem tem Vênus em Câncer, fica muito protetor. Quem tem uma lua na casa 7, que é a casa da relação, do casamento, também acaba sendo muito maternal dentro da relação. Então, Câncer é um signo que tem essa capacidade muito grande de se dar, de ser generoso, de ajudar o outro. Eu conheço pessoas na prática mesmo, cancerianos, que são extremamente doados, sabe, que ajudam pessoas que não precisariam, de repente, assim, de tanta atenção, eles dão até a mais. Entendeu? Até pessoas, às vezes, até que não merecem tanto. Esse signo aqui, ele tem uma capacidade muito grande nesse sentido. Mas não julga, pelo visto, então. É um signo muito intuitivo e ele consegue sentir qual que é de cada um. Ele só se engana se quer esse aqui. Porque ele tem uma intuição muito aflorada. Muito aflorada. Então, ele consegue perceber como são as pessoas. Quem vale a pena, por exemplo, ele se afastar, porque é um signo muito esponja, naturalmente, tá? Esse signo é um signo que ele tá sempre que nem Libra tá essa semana. Vulnerável, sempre absorvendo muita coisa. Então, por conta disso, ele tem uma extrema sensibilidade. Tá? E aí entramos, então, na sombra de Câncer. Que qual seria? Por ele ser extremamente sensível, ele tem a tendência aos melindres, tá? O que são os melindres? É se sentir muito, digamos assim, machucado, sensibilizado com as coisas. Não acontece uma coisinha de nada, aquilo já se transforma numa coisa grande, ele já dramatiza. Tem uma tendência à vitimização. Então, quando o canceriano entra na energia de vitimização, quando ele não assume, por exemplo, a responsabilidade, alguém fez alguma coisa, pô, mas também o que eu fiz para também colaborar com aquilo, quando ele fica só apontando o dedo e dizendo que o outro é o culpado, que o outro fez algo que ele não queria, ele entra numa energia que não é legal para ele e nem para as pessoas. Então esse signo, ele tem que tomar muito cuidado justamente com o julgar, com se melindrar com as coisas, com achar que todas as coisas foram pessoais para ele, porque senão ele acaba se sentindo muito atingido, sabe? E acaba se deixando levar muito por mudanças de humor.
Então ele acordou bem, não tem motivo nenhum para ele ficar mal. Mas fica acontece mal do uma mesmo coisinha jeito. ali, ele fala, ai, mas isso porque me fizeram aquilo, porque nananã. Isso é muito chato. Então, assim, ele tem que tomar cuidado para se blindar um pouquinho mais de si mesmo. Não é fácil ser canceriano, eu já disse isso aqui. Pessoas também com muitas coisas em câncer, às vezes eu começo a falar, você tem não sei o que em câncer, não sei o que em câncer, as pessoas vão ficando assim. Porque é difícil de ser tão sensível. É muito bom ser sensível, mas também não é fácil Fica vulnerável. ter tanta sensibilidade. Então é um signo aí que tem que saber escolher muito bem as relações. Tá? Porque como você já é sensível, você não vai ficar se relacionando, por exemplo, com gente grossa, com gente que te dá muito problema, entendeu? Procura selecionar bem para não se sentir sempre ferido. Essa casca que eles têm, né? Porque o símbolo é do caranguejo, né? Essa casca é justamente para proteção e que tem que tomar cuidado para também não ficar buscando pessoas que acabam te ferindo. Olha, quer conhecer um pouco mais do trabalho da Paula Pires? Pode acessar o site, porque no site você vai saber direitinho como é o trabalho dela, que é o vidasutil.com.br, vidasutil.com.br. Agora no Facebook, na fanpage, então é facebook.com/Paula Pires Astro, e lá você vai pôr oração hoje, né? Vou colocar oração e eu vou dar mais um mapa de previsão anual essa semana, que eu vou explicar na fanpage como é que a pessoa vai ganhar, só que vai ser postado no Twitter, que eu tô sempre fazendo uma mudança para todo mundo ter direito. Só falando os dias para namorar, senão as pessoas... Não, só passar o Twitter antes que eu esqueço, Paula Pires Astro, @Paula Pires Astro, que aí você segue. Melhores dias para namorar. Quinta-feira, um pouco delicado, das 3 da manhã às 8 da manhã. Tá? Então quem acordar de madrugada, enfim, ou acordar cedo, né? Acordar 7 da manhã, 6 da manhã, tem gente que acorda, né? E na sexta-feira, das 19 até meia-noite, esse não tem desculpa, é a sexta-feira à noite. Deixa eu lembrar ainda, gente, que tudo que está sendo mostrado aqui, que está sendo dito, não tem nada a ver, Paula falou há pouco, que é uma verdade, em mostrar o lado negativo das pessoas. É bom a gente saber o que a gente não é assim tão equilibrado para a gente melhorar, mas não para você ficar apontando para os outros e dizendo, você não sei o que, você não sei o que lá, entendeu? Gostei da observação. É triste isso. Obrigada, boa semana para você, Boa semana, Flor.